Olá, galerinha do oitavo ano das Escolas Municipais de Teresina. Tudo bem? Feliz 2021, né? Já abro o vídeo desejando um excelente ano para você, que seja muito melhor, né? Que foi esse 2020 e que continuamos estudando, né? Para ter novas esperanças e renovar nossa fé, que vai dar tudo certo e que retornaremos aí às aulas presenciais. Pessoal, professor Barroso mais uma vez, a sua aula de língua portuguesa vai começar. Então, aquele velho recado, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, pegue a sua caneta, deixe tudo aí do lado, se sente num local reservado, com calma, em silêncio. E vamos começar uma aula e mais uma habilidade de hoje. Então, vamos lá? Pronto, então vamos lá para o conteúdo da nossa aula. Então você já sabe que eu já deixo aí com você o conteúdo da aula, que é sentido de expressões, né? Palavras e expressões. A inferência do sentido dessas palavras, tá? Então, é uma habilidade que vocês, alunos da prefeitura, já conhecem, né? Já foi feito com bastante frequência, inclusive pelas aulas na TV. E vamos trabalhar com um gênero específico, que é a reportagem. Mas vocês irão ver que pode ser que surjam novos gêneros aí, comparando com a reportagem, e a gente consegue saber o sentido, inferir o sentido dessas palavras ou expressões dentro desse gênero. Tudo bem? Então, vamos relembrar o gênero reportagem. Em aulas anteriores, vocês já viram, inclusive comigo aí, esse gênero, né? O que é o gênero reportagem, o gênero textual reportagem? Você já sabe, é um texto jornalístico, né? Portanto, o suporte onde esse gênero vai estar são jornais, revistas, então, que tem esse cunho informativo muito forte, não é? Mas que vai se diferir aí, vai ter uma diferença com a notícia. Inclusive, a próxima aula a gente vai aprender um pouco aí sobre essa diferença. Vocês já sabem a estrutura desse gênero, né? Do gênero reportagem, que vai ter o título, vai ter a linha fina, que é como se fosse um subtítulo que irá complementar o título, né, principal, dando mais informações sobre aquilo, atraindo o leitor também. E o corpo do texto, né, trazendo informações, pode trazer entrevistas, dados, depoimentos, enfim. Isso é o que caracteriza esse gênero. Você também já sabe que ele é um texto predominantemente informativo, e eu falo predominantemente por quê? Porque a reportagem, ela tem também, por ter depoimentos, por ter entrevistas, um cunho subjetivo, e aí pode trazer também um ponto de vista de um estudioso sobre o caso, né? Então, você sabe que ele é predominantemente informativo, mas ele pode também ter um cunho aí já voltado para a argumentatividade, né? Um cunho argumentativo, justamente por ter esse ponto de vista, né? Possui um caráter amplo e detalhado. Quando eu falo isso, eu estou comparando com a notícia. A notícia ela é mais factual, né? Ela é aquela do dia a dia, que acompanha um determinado fato, um acontecimento ali local, né? Que está acontecendo naquela hora, naquele momento. Então, é como se fosse uma coisa mais efêmera, enquanto que a reportagem não, ela é mais ampla do que a notícia, né? Alguns, inclusive, dizem que é uma extensão, né? Os dois fazem parte aí de uma mesma cadeia do gênero jornalístico, outros divergem, mas, enfim, são gêneros que têm aproximações, semelhanças, mas também têm as suas diferenças, tá? Aqui, tratando de língua portuguesa, tratando desses dois gêneros especificamente. Então, ele é mais amplo, né, do que a notícia. Então, se a notícia ela vai trabalhar um fato num determinado local, a reportagem não, ela cobre o geral, o que acontece no Brasil, não só em um local, tá? Então, traz estudos, traz porcentagem, traz, enfim, dados que mostrem aquela realidade no Brasil e no mundo, digamos assim. Então, ele é mais amplo, ele é mais detalhado. Então, como eu já disse, também traz os dados, entrevistas, né, depoimentos, então é muito comum. O gênero entrevista já é um gênero separado, né? Mas a gente encontra, sim, dentro do gênero reportagem, o gênero também entrevista. Na verdade, um pedaço, né? Não o texto todo, não é predominante, né?
Por isso que ele é um gênero reportagem. E também traz recursos visuais, né? Então uma imagem, hoje muito comum a mídia trazer também a questão dos vídeos, né? Então já acompanhando a reportagem. Então isso também é outro detalhe que vocês precisam considerar no estudo desse gênero. Tudo certo? Então está aí um lembrete, né, daquilo que a gente já viu sobre o gênero reportagem. E vamos passar para a leitura, né? Vocês sabem que a aula de língua portuguesa sem leitura não é aula de língua portuguesa. Então, vamos fazer a leitura de um texto do gênero reportagem, que é o gênero dessa semana, e perceber algumas informações principais, uma habilidade específica dentro desse gênero. Vamos lá? Sem preguiça, concentra aí, tá? Na tela cheia você acompanha a leitura comigo. Vamos lá. Para 66% dos jovens, internet contribui para bullying, diz estudo. Dado é de pesquisa que ouviu 1.440 pessoas entre 15 e 29 anos de todas as regiões do Brasil. Para 66% dos jovens do Brasil, a internet contribui para o aumento da prática de bullying. É o que constatou a pesquisa Juventudes e Conexões, realizada pela Rede Conhecimento Social, em parceria com o Ibope Inteligência e a pedido da Fundação Telefônica Vivo. O estudo ouviu 1.440 pessoas entre 15 e 29 anos, de todas as regiões do país e classes sociais, entre julho de 2018 e junho de 2019. Os entrevistados tinham acessado a web semanalmente nos 3 meses anteriores à enquete. De acordo com a pesquisa, lidar com o bullying e a agressividade que existem na internet pode aumentar o sofrimento dos jovens, especialmente daqueles que estão plugados o tempo todo. A vítima pode ser perseguida por diversos motivos: aparência, timidez, dificuldade de fazer amigos, entre outros, explica a psicopedagoga Fernanda Siqueira. As agressões que são vividas no dia a dia, fora da internet, ganham robustez na internet, pois é muito mais fácil agredir por um celular ou computador. Diante desse cenário, Fernanda sugere que os jovens que sofrem bullying virtual procurem ajuda e não lidem com o sofrimento sozinhos. Durante e depois de sofrer bullying, a pessoa precisa do apoio da família e dos amigos. Além disso, deve buscar um especialista que oriente e ajude a enfrentar as questões emocionais. O estudo também mostrou que 57% dos jovens acredita que a internet contribui para o aumento da ansiedade. Aos pesquisadores, alguns participantes afirmaram que a rede oferece muitas oportunidades e possibilidades, dando a sensação de que nunca vai se dar conta de tudo, né? O que gera frustrações, sensação de perda de tempo, né? Perda de tempo, medo de estar perdendo algo importante. Na opinião da psicopedagoga e a professora do Instituto Singularidades, Elizabeth Sanada, é preciso tomar cuidado para não achar que a internet é a única responsável pelo aumento da ansiedade dos jovens. Ela diz que o jovem pode estar enfrentando outras questões que geram apreensão, como escolha da profissão que irá seguir, e a rede pode atuar como um potencializador da ansiedade. Então, você viu aí, leu comigo um texto do gênero reportagem. Viu que trata sobre a questão do bullying virtual, né, do bullying na internet, e que isso deixa o jovem mais triste, mais ansioso, né? Mas que esse não é o único fator, né? Bem no finalzinho ela remata dizendo que funciona mais como um potencializador, né? Existem outras causas que tornam o jovem mais ansioso, né? E que a internet ela vai potencializar, principalmente aqueles que passam muitas horas no computador. Tudo ok? Então, fizemos a leitura e agora eu quero que você pense um pouquinho. Eu coloquei 3 trechos, né, com algumas palavras marcadas de maneira diferente, para que você analise comigo que essas expressões ou que essas palavras elas querem dizer, já que a habilidade dessa aula é justamente inferir o sentido de palavras ou expressões. Vamos lá. Lidar com o bullying e a ansiedade que existem na internet pode aumentar o sofrimento dos jovens, especialmente daqueles que estão plugados o tempo todo. Veja, a palavra marcada aí de maneira diferente, né, nessa primeira frase, é plugados. O que você infere? O que seria plugados? Seria os jovens estão ligados na tomada? É possível, de maneira literal, que o jovem esteja ligado numa tomada?
né? Então, você tem que observar essas palavras olhando por um outro viés, por um outro lado, né? Um outro ponto de vista, que é o ponto de vista conotativo, é o sentido figurado das palavras. Quando ele fala plugados aí, ele fala o quê? Que é aquele jovem que está conectado na internet o tempo todo, né? Na rede mundial de computadores, né? Na internet. Então, plugado aí é aquele que está conectado na internet o tempo todo. Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Quando surgirem essas palavras, é super importante que você observe primeiramente o contexto, onde essas palavras estão, do que esse texto fala, qual o tema dele, para que depois você possa fazer essa inferência aí do sentido, do significado dessas palavras, tá? Então, observe o contexto. Professor, só isso, só o contexto? O contexto é muito importante, mas não é a única, como é que eu posso dizer, não é a única maneira que você encontra o sentido de uma palavra. Existem outras formas também, vamos já chegar lá. Olha essa segunda frase. As agressões que são vividas no dia a dia, fora da internet, ganham robustez, né, na rede. Veja, ganham robustez. Ganhar e robusto. O que é uma coisa robusta? Forte, né? O que ela quer dizer que ganha robustez? Por que as agressões ganham robustez? Se tornam mais fortes? Esse forte aí no sentido físico. Então, mais uma vez aí uma palavra ou uma expressão sendo usada de uma maneira diferente, né? Outra vez no sentido conotativo. Ganhar robustez aí é justamente ficar mais intenso. Não é forte, e sim intenso. Ele diz que as agressões, elas ganham robustez na rede porque elas se tornam mais frequentes, tá? Porque elas se tornam mais intensas na internet do que fora dela. Então, ganhar robustez adquire um outro sentido que não o literal, ok? E a terceira frase diz, alguns participantes afirmaram que a rede oferece muitas oportunidades e possibilidades. Imagine aí, que a rede é uma palavra polissemântica, né? Tem vários sentidos. E aí vem a questão da polissemia, os vários sentidos que uma palavra tem. Então veja, rede pode ser uma rede de balançar, por exemplo. Pode ser uma rede de pesca. Mas veja, o contexto não me deixa pensar numa rede de pesca, nem numa rede de balançar. Obviamente, rede aqui a gente fala da internet, que é a rede mundial de computadores. Então, você conseguiu isolar o significado a partir do contexto, tá? Então, o contexto é sempre muito importante para que você determine qual o significado, qual o sentido daquela palavra, bom? Então, rede aí é a própria internet. Tudo bem? Anotem as dúvidas, tá? Para que a gente possa tirar depois aí pelo WhatsApp ou então de uma outra maneira. Vamos lá, então, o que foi que você viu aí? Que a gente pode inferir o sentido de uma palavra ou expressão através do contexto dessa palavra. Então, é muito comum os alunos virem me perguntar dizendo assim, professor, qual o significado dessa palavra? E normalmente eu digo justamente isso, me dê o contexto que eu digo qual o significado dela. Porque uma palavra sozinha, ela pode ter diversos significados. Então, por exemplo, né? O que é manga? Me dê o contexto que eu digo para você o que é manga. Ah, ele manga da mulher. Esse manga aí, de maneira informal, é rir da mulher. Ah, não, eu como uma manga com sal. Então, esse manga aí é uma fruta, não é mais a manga do verbo mangar. Ah, é a manga da camisa. Aí já veja que a partir da frase, ou a partir do contexto, eu consigo isolar o significado daquela palavra, tá bom? Então, é muito importante você verificar o contexto antes de dizer qual o significado daquela palavra ou daquela expressão. Bom, além disso, veja também o sentido figurado, tá? Em gêneros, não no gênero reportagem, né, com frequência, mas nos poemas, por exemplo, é muito comum as palavras ganharem duplo sentido, em tirinhas também, justamente para causar esse humor. Então, perceba o sentido figurado das palavras, isso é muito importante, tá? E veja aí, trace um paralelo, fazendo substituições, né? E aí vem uma outra habilidade que é, será que essa palavra possui esse sentido? Então pega uma palavra sinônima e troca, vê se faz sentido dentro daquele texto. É uma outra maneira também de você inferir o significado daquela palavra, tá bom?
Observar ironias, pessoal, isso é muito importante você ver se cabe uma ironia, porque às vezes a pessoa diz uma coisa e você vai achar que é aquilo, mas na verdade está sendo irônico, é justamente o contrário daquilo. Então, alguém faz uma redação e me entrega, professor, o que é que o senhor acha? Eu digo assim, eita, tá uma beleza, né? Errou isso e aquilo outro. Veja, eu falei beleza. A palavra, ela ganha uma ideia de positividades. Puxa, então tá legal. Mas o contexto, a maneira como eu falei, as palavras que eu acrescentei mais à frente, dizendo que errou isso e aquilo outro, então eu estou sendo irônico. Então, cuidado, pessoal. Inferir um sentido de uma palavra ou expressão, você tem que levar em consideração também a ironia, tá? Não quer dizer que ela vai acontecer sempre, mas você tem que analisar essa possibilidade. Veja, já estamos traçando aí táticas, né, para que você encontre o sentido, infira o sentido dessas palavras e expressões. E justamente através do contexto, do sentido figurado, palavras sinônimas e também da observação da ironia. E por último, e não menos importante, também saber o sentido de ditados populares. Sim, meus amigos. É muito comum nos textos, não no gênero reportagem, mas com frequência, né? Mas, por exemplo, em fábulas, é muito comum encontrar aí aqueles ditados populares, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, vocês do 8º ano já têm que ter uma certa manha para entender esses ditados. Apesar de serem frases, expressões antigas, né? Normalmente nossos pais, nossos avós falam, mas você tem que saber qual o sentido daquilo, porque pode acontecer de num texto aquela expressão estar lá. Então, leitura, pessoal, não é só passar os olhos em um texto. Exige um processo mental, exige um processo de inferência, tá? Você fazer a leitura de um texto não é só passar os olhos por cima. Você tem que entender o texto. E o texto pode ser formado por expressões e ditados populares que às vezes você não sabe, mas tem que saber, procurando, pesquisando. Hoje vocês possuem diversas ferramentas de pesquisa, né? Não só dicionários, enciclopédias, mas a internet, o Google aí está justamente para que vocês façam essas pesquisas. Tá bom? Então fica aí essas táticas para que vocês possam obter sucesso nessa habilidade de inferir palavra ou expressão. Então, faça aquele velho convite, vamos praticar, vamos fazer um exercício, vamos ver se você consegue aí acertar algumas questões que falam justamente desse tema. Vamos lá. Trouxe aí uma reportagem, né, justamente para a primeira questão. Vamos lá. Brusque, em Santa Catarina, lidera a lista de cidades mais pacíficas do Brasil, diz pesquisa. Com isso, a região também tem um dos maiores índices de crescimento populacional. Nos últimos 15 anos, a cidade recebeu 45 mil pessoas de fora. Vender tecidos é a paixão do seu Walter Ortmann, morador de Brusque. A cidade dele é conhecida como berço da fiação, mas pode chamar também de cidade da paz. É o que revela uma pesquisa exclusiva do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brusque, que fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é a cidade mais pacífica do Brasil, entre aquelas com mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, tem a menor taxa de mortes violentas do país. Mas o que está por trás deste número? Começa com 3 letrinhas, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E o IDH de Brusque é alto em matéria de educação e de renda. E muito alto quando se trata de expectativa de vida, que ali é o maior do Brasil. E olha que não faltam desafios. Nos últimos 15 anos, a cidade recebeu 45 mil pessoas de fora, um dos maiores crescimentos populacionais do país. Na cidade, a polícia é tratada como gente de casa. E na rede de vizinhos, todos compartilham o que for suspeito em um aplicativo de celular. Funcionou para proteger as casas e o comércio local. A Brusque do seu Walter continua a crescer, mas não abre mão de viver em paz com antigos e novos moradores. Então, você leu aí comigo, né, sobre essa cidade, viu aí que é uma das cidades mais pacíficas do Brasil, obteve as informações importantes, né, daquela primeira leitura, e vamos para a questão. Especificamente sobre um trecho dessa reportagem. Olha o que diz, a expressão diz pesquisa, olha o título. Brusque, em SC, Santa Catarina, lidera a lista de cidades mais pacíficas do Brasil,
diz pesquisa. Essa expressão diz pesquisa, o que é que evidencia no texto? O que é que ela traz? O que é que ela contribui para o texto? Letra A, incerteza. Letra B, uma opinião. Letra C, parcialidade. Ou letra D, imparcialidade? E então, 20 minutinhos para que vocês pensem um pouquinho aí. Vamos lá? Então vamos voltar. Quando diz assim, Brusque lidera a lista de cidades mais pacíficas do Brasil, diz pesquisa. Letra A, isso traz uma incerteza sobre o texto? O que é que vocês acham? Quando ele fala diz pesquisa, não é uma incerteza não, a pesquisa aponta isso. Então é um fato, tá? Não é uma opinião, portanto não cabe incerteza. Então a letra A você já descarta. Letra B, uma opinião. Ora pessoal, acabei de falar, diz pesquisa, não é uma opinião da pessoa que escreveu o texto, do repórter, mas sim um dado, um fato trazido aí pela pesquisa. Então a gente não pode falar em opinião, tá bom? C, parcialidade. O que é parcialidade? É você tomar um partido. Então a pessoa ela toma partido e acredita naquilo, né? Como algo subjetivo. Mas só que aí não traz subjetividade, né? A gente traz pelo contrário. Quando ele fala diz pesquisa, estamos diante aí de uma imparcialidade. Ou seja, não é a opinião do repórter que está ali, né, fazendo aquela reportagem, mas sim um dado de uma pesquisa. Então isso torna os dados não uma opinião, não algo subjetivo, mas algo objetivo. Portanto, aí se caracteriza a imparcialidade da reportagem. Bom? Então, esse diz pesquisa mostra um dado de fora. Então, não é uma opinião do repórter. Então, letra correta, letra D. Tudo bem? Espero que estejam acertaram aí, né? Acredito que sim. Não foi uma questão tão difícil e sempre lembre também que você pode fazer isso através de eliminação. Então, compare uma alternativa com outra que você encontra com facilidade a resposta. Vamos para uma outra reportagem. Diz assim, como recuperar a voz depois de torcer e gritar nos Jogos do Brasil? De acordo com os especialistas, se a voz não apresentar melhora depois de 3 dias, é importante procurar um especialista. Você lembra aí, pessoal, que essa primeira linha aí abaixo do título é chamada de linha fina, justamente para complementar o título, tá, da reportagem. Não é só o coração que sofre em jogo de seleção brasileira, a voz também. A fonoaudióloga Débora Feijó e a otorrinolaringologista Adriana Achia explicaram no Bem-Estar desta terça-feira porque às vezes a gente fica rouco mesmo sem ter dor de garganta. O tom da nossa voz em uma conversa normal varia entre 60 e 70 decibéis. Segundo a fonoaudióloga, cada vez que a gente aumenta 3 decibéis do nosso tom de voz, já fazemos um esforço enorme nas cordas vocais. As consequências desse esforço dependem da intensidade. Há casos de sangramento nas pregas vocais. De acordo com as especialistas, se a voz não apresentar melhora depois de 3 dias, é importante procurar um especialista. E se engana quem pensa que gengibre, mel, própolis, bala de menta podem curar rouquidão. Eles têm efeito anestésico na região próxima à corda vocal, mas não ajudam a recuperar a voz. Outro mito é tomar conhaque. Ele aumenta o fluxo sanguíneo na região,
melhora na hora, mas o efeito rebote é pior. Já a água morna com sal serve para limpar secreções da garganta. Ela não age diretamente na voz, mas se você estiver com inflamação na região, pode ajudar indiretamente. Pronto, pessoal, olha como os textos trazem sempre coisas novas e a gente sempre aprende, né, fazendo essas leituras. Vamos para a questão. Então, eu repeti um trechinho, né, que fala assim: se engana quem pensa que gengibre, mel, própolis, bala de menta. E aí, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Para a última frase, o efeito rebote é pior. Mas o efeito rebote é pior, a expressão efeito rebote significa que os sintomas, letra A, voltarão pior, letra B, acabarão de vez, letra C, serão diminuídos, letra D, melhorarão muito. E então, pessoal, 20 segundos para que vocês respondam. Pense um pouquinho aí. Pronto? Então vamos voltar. Quando ele fala aí o efeito rebote, pessoal, o rebote, né, é algo que você provoca e volta para você. Então esse voltar é justamente a questão de ser pior, né? Quando ele fala, mas o efeito rebote é pior, o que ele quer dizer? Justamente a letra A, eles voltarão pior. Quer dizer, você pode usar gengibre, mel, própolis, né, bala de menta, que ele fala aí, só que não vai melhorar, né? E outra, pode voltar e voltar pior aquilo. Então, quando ele fala efeito rebote, essa expressão, né, quer dizer justamente isso, voltarão pior. Letra B, acabarão de vez? Não, né? Ele já fala justamente que é pior, então não vai acabar, que seria uma coisa positiva. Serão diminuídos? Também seria positivo e não pior, né? Dava para ir por exclusão. E letra D, melhorarão muito. Efeito positivo, e ele está dizendo que volta pior, então dava também para acertar por eliminação. Tudo bem? Tudo certinho aí, né? Vamos para o último texto. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentirá ao ganhar a sua primeira bola do pai. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse legal. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel, do embrulho, não tem manual de instrução. O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola, uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com uma bola nova do lado, manejando os controles de videogame. O pai segurou a bola com as mãos e cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada, talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês para a garotada se interessar. Então, vamos fazer juntos aqui. Quando ele fala a expressão recapturou mentalmente, o que ele quer dizer com isso? Né? Recapturar mentalmente, ele fala justamente de lembrar. Você recapturar é você lembrar daquela época. Veja que o pai cheirou a bola justamente procurando o cheiro que ela tinha na época da infância dele. Então, só podia ser a alternativa letra A, lembrar. Não é ganhar, nem pegar e nem levar, que vão ter outros sentidos diversos, tá bom? Então, pessoal, aprendemos na aula de hoje o sentido de palavras e expressões, né? Vocês aprenderam como obter táticas para conseguir inferir o sentido dessas palavras e expressões e principalmente dentro do gênero reportagem. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Grande abraço. Tchau.
alunos e alunas, aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo que nós veremos hoje é números racionais. Vamos começar. Bem, o descritor que nós iremos trabalhar, que é o D25, que diz o seguinte: efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, as operações, no caso aí, adição, subtração, multiplicação, divisão e a potenciação. O conteúdo, mais especificamente, que nós iremos abordar na nossa aula de hoje, que é aplicar a soma e a subtração de números racionais com denominadores diferentes na resolução de problemas diversos. Aqui, vale ressaltar que nós iremos trabalhar tanto racionais com denominadores diferentes, como racionais com denominadores iguais. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final da aula, que é identificar e definir um número racional, suas características e propriedades, além de aplicar as operações de soma e subtração com racionais na resolução de problemas diversos de aplicação direta ou contextualizados. Os problemas diretos são aqueles de operações diretas e os problemas contextualizados são aqueles que trazem situações cotidianas do nosso dia a dia. Vamos continuar. Os números racionais. Vejamos o que são os números racionais. Ao falarmos sobre números racionais, isso não é possível sem pensar em sua definição, que é de extrema importância para que possamos entender as aplicações de suas propriedades nas operações de soma e subtração. Ou seja, nós precisamos entender a definição e a forma de um racional para que nós possamos operacionalizar, no caso aí, as operações de soma e subtração com eficácia. Vejamos a definição de número racional. Tomados dois números A e B inteiros, números inteiros que nós já conhecemos, números quaisquer no caso, apenas com a restrição de que o B tem de ser diferente de zero, ou seja, a restrição que ele coloca é que o número B tem de ser diferente de zero e vocês vão já entender por quê. Definimos o número racional como sendo o número da forma A sobre B, ou seja, um número da forma racional, ou seja, um número fracionário. Observe aí que a restrição de que o B tem de ser diferente de zero é precisa porque, no caso, uma fração representa nada mais, nada menos do que uma divisão. E nós sabemos que não existe divisão por zero. Por isso que o número B tem de ser diferente de zero, ou seja, existe essa restrição. Poderíamos aqui tomar como exemplo os seguintes casos. Você tem aí 5 dividido por 1, ou 5 sobre 1, que é igual a 5. E 5 é um número natural. Atente para esse caso. Você tem também menos 9 sobre 1, que é igual a menos 9. Menos 9 é um número inteiro. Nós já conhecemos o conjunto dos números naturais e nós também já conhecemos o conjunto dos números inteiros. E por último você tem aí 7 sobre 2, cujo resultado em valor decimal é 3,5. E 3,5 é um racional. Observe que existe aí alguma distinção entre esses números. Agora observe o seguinte. Vale recapitular o que vale recapitular? Que todo número natural também é racional, ou seja, nós vimos em aulas anteriores que existe uma relação de pertencimento entre esses conjuntos, ou seja, todo número natural ele é também um número inteiro e todo número natural e inteiro é um número racional, ou vice-versa. Todo número inteiro também é racional. Dizemos que 3,5 é racional puro, pois ele não possui característica prévia, ou seja, ele não é natural e ele também não é um inteiro no caso.
Como todo número racional é também inteiro e já sabemos que os inteiros contemplam os números negativos, essa característica é bastante importante na hora de aplicar as operações de soma e subtração aos racionais. Durante o estudo de números inteiros, vimos algumas propriedades atreladas aos sinais mais e menos, que são essenciais para que possamos aplicar acertadamente as operações de soma e subtração. São os chamados jogos de sinais, que nós também vimos em aulas anteriores, mas vale sempre ressaltar, pois é uma parte de bastante aplicação dentro da matemática. Veja abaixo a representação dos jogos de sinais. Você tem aí essa imagem que traz as operações com jogos de sinais. Você tem aí mais por mais, é assim que se lê essa representação. Mais por mais, o resultado é mais. Menos por menos, o resultado é mais. Mais por menos, o resultado é menos, e menos por mais, o resultado também é menos. Observe que se você tem símbolos iguais, você tem como resultado uma soma. E se você tem sinais diferentes, você tem aí a subtração, ou seja, uma diferença. Veja os exemplos a seguir para compreender cada uma das operações. Os exemplos serão aplicados com números inteiros para facilitar a compreensão. A lógica é a mesma para os racionais, ou seja, nós iríamos utilizar aqui números inteiros quaisquer, pois é apenas para questão de exemplificação e aplicação dos jogos de sinais. Você tem aí 2 mais 3, ou seja, 2 somado com o número 3 positivo. Você consegue observar aí na nossa imagem que mais por mais é mais, então você pode representar como sendo 2 mais 3, cujo resultado é 5. Você tem esse segundo exemplo, 7 menos 3. Observe que você tem dois sinais negativos e, observando a nossa imagem, você tem que menos por menos é mais. Então, ao final dessa expressão, você terá 7 mais 3, porque menos por menos é mais. E 7 mais 3 é 10. Continuando, você tem o próximo exemplo, 11 mais menos 5. Você tem aí um símbolo de mais e um símbolo de menos. Observando a nossa imagem, nós podemos perceber que mais por menos é menos. Então, ao final dessa expressão, você terá uma diferença ou uma subtração. Então, você terá 11 menos 5, cujo resultado é 6. E por último, apenas alterando a ordem do termo que nós acabamos de ver, você tem aí 15 menos mais 4, ou seja, apenas houve uma troca do menos pelo mais e do mais pelo menos, ou seja, você troca a ordem dos sinais. Você vai ter aí, no caso, uma diferença, porque menos por mais é menos, então você terá 15 menos 4, cujo resultado é 11. Bem simples, os jogos de sinais, apenas para que nós possamos recapitular e ficarmos atentos. Soma de números racionais. Vamos aqui agora entrar nas operações de soma. A soma de números racionais possui diferentes abordagens dependendo da forma em que se encontram os números envolvidos na operação. Podemos listar 3 situações possíveis na soma de números racionais. São elas. Essas situações são baseadas na forma como você encontra esses racionais. Vejamos essas seguintes situações. Primeiro, soma de um racional de denominador 1 e um racional puro, ou seja, um racional cujo denominador é 1, e nesse caso ele será ou um natural ou um inteiro, porque o denominador 1 você coloca ou não, depende da sua vontade, e um racional puro, ou seja, A sobre B, de tal forma que A é diferente de B. Então você tem aí, exemplo, você tem 2 mais 1/3. Observe que o número 2 é, no caso aí, um natural, ou seja, ele não apresenta o denominador expresso aí na sentença. Mas nós sabemos que um número natural,
ele pertence ao conjunto também dos racionais. Então, você pode representá-lo como sendo uma fração, no caso, 2 sobre 1, cujo resultado é o próprio 2, ou seja, você apenas representou na forma de um racional. Portanto, ficaria 2 sobre 1 mais 1/3. Agora você tem a forma de 2 racionais. Esse é o nosso primeiro exemplo, nossa primeira situação. Segundo, soma de um racional de denominador B e outro racional de denominador também B. Lembrando aqui, vale ressaltar também que o racional você tem da forma, ele é da forma A sobre B. O A nós chamamos de numerador e o B nós chamamos de denominador. Numerador é o que está em cima, denominador é o que está abaixo. Ou seja, você tem aí denominadores de iguais valor, ou seja, dois ou mais denominadores iguais. Observe aí o seguinte exemplo, você tem os racionais 6 sobre 5 mais 8 sobre 5. Observe que os denominadores ambos são iguais a 5, ou seja, denominadores iguais. Note que os denominadores de ambos os racionais possuem o mesmo valor, que no caso é o 5, como eu já havia falado para vocês. Soma de um racional, a nossa terceira situação. Soma de um racional de denominador B com outro ou outros racionais de denominador A. Observe aqui agora que nós não temos mais denominadores iguais, ou seja, os racionais possuem denominadores diferentes. Observe o seguinte exemplo, você tem aí 7 sobre 8 mais 8 sobre 9. Observe que os denominadores são 8 e 9, portanto possuem valores diferentes. Ou seja, é uma outra situação que você irá aplicar nessa operação com racionais. Vejamos a seguir como proceder em cada um desses casos, ou seja, como que nós fazemos essa operação com esses racionais a fim de encontrar o resultado dessa expressão. Caso 1, como que se dá a solução do caso 1? Quando um dos valores a ser somado é um inteiro qualquer, ou no caso um natural, o seu denominador é na verdade 1, como eu já havia falado para vocês. Você coloca o 1 ou não, depende da sua vontade. Nesse caso, precisamos fazer o MMC, que é, no caso, o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores ou mais. Encontrado o mínimo múltiplo comum, divide-se esse valor por cada denominador, ou seja, ao encontrar esse MMC dos denominadores, você irá dividir ele respectivamente pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador, que é o que está expresso aqui. Antes de vermos a aplicação do processo descrito acima, vamos mostrar mais detalhadamente o que é o MMC e como podemos encontrá-lo, pois sem ele é impossível efetuar a soma e a subtração de racionais com denominadores diferentes. Veja a seguir. Mínimo múltiplo comum ou MMC. Acompanhe a situação a seguir. Vejamos aqui essa situação que exemplifica o que é um mínimo múltiplo comum. Um número natural n diferente de zero é o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Ou seja, que número n é esse que ele é ao mesmo tempo múltiplo de 12, 15 e 20 e é o mínimo desses múltiplos? Vejamos a seguir. Para resolver esse problema, inicialmente escrevemos os múltiplos de 12, 15 e 20. Lembrando que é o múltiplo, é o resultado da multiplicação entre esse número e os números naturais. Por exemplo, os múltiplos de 12 que nós veremos aqui. Quais são os naturais? Se você considerar o zero. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. E assim sucessivamente. Então, os múltiplos de 12 são 0, 12, 24 e assim sucessivamente. Então, observe o seguinte. Os múltiplos de 12 são, no caso, como eu já havia falado para vocês, o 0, o 12, o 24, 36, 48 e 60. Vamos parar aqui no 60 porque ele apresenta aí, ele está em negrito, ou seja, ele apresenta alguma característica especial.
Os múltiplos de 15, da mesma forma que você utilizou para encontrar os múltiplos de 12. 0, 15, 30, 45, 60. Vamos parar novamente no 60 porque já possui o mesmo valor em comparação com o 12. Vamos agora para o 20. Você tem aí 0, 20, 40, 60. Pronto. Observe que o 60 ele é comum a todos os múltiplos dos três números. Então, nós conseguimos tirar uma consequência disso. Observando esses múltiplos, verificamos que o menor número natural, diferente de 0, múltiplo simultaneamente de 12, 15 e 20, é o número 60. Ou seja, observe que antes do 60 tem os múltiplos no caso dos números 12, 15 e 20, mas nenhum deles é comum aos três, com exceção do 0, mas o 0 não é considerado nesse caso. Então, observe o seguinte, o número 60 é o chamado de mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 12, 15 e 20. Indicamos MMC de 12, 15 e 20 igual a 60. O número N procurado, então, nesse caso, é o número 60, que é, no caso, o mínimo múltiplo comum dos números dados, no caso, 12, 15 e 20. Dados dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor dos seus múltiplos comuns que seja diferente de 0, ou seja, o 0 é comum a todos, mas existe essa restrição de que ele não pode ser 0, tem que ser um múltiplo diferente e, no caso, o menor comum aos números. Professor, posso aplicar o MMC para qualquer quantidade de números? Posso, se você encontrar um mínimo múltiplo comum a eles, então eles terão um MMC. Outra forma de encontrar um mínimo múltiplo comum, e a mais usual no dia a dia, é fazer a decomposição simultânea e considerar todos os fatores primos usados nas divisões dos três números dados. No caso, tomando como exemplo a situação anterior. Veja abaixo. Você tem aí, você tem os números 12, 15 e 20. Você vai passar essa barra vertical e você vai fatorar esses números através de fatores primos. Então você tem aí, eu posso dividir ambos esses números por 2. Ao fazer essa divisão por 2, eu tenho os seguintes resultados. 12 por 2, 6, 15 por 2 não dá para dividir, você repete, 20 por 2, 10. Divido novamente por 2, eu continuo essa divisão de fatores primos. Aí você tem 3, 15, 5, agora dá para dividir por 5. Efetua novamente a divisão e você terá os resultados 3, 3 e 1. Agora você dá para dividir ambos esses fatores por 3. Dividindo, você obteve agora todos os fatores 1, ou seja, não dá mais para dividir. Lembrando que quando o número não dá para dividir, você repete na casa posterior, ou seja, na casa abaixo. Então, o que será o MMC? Note que quando a decomposição de todos os fatores chega a 1, paramos de decompor. Diante disso, nós teremos que o MMC de 12, 15 e 20 vai ser, na verdade, a multiplicação desses fatores primos comuns na fatoração desses três números, que no caso é o 2, o 3 e o 5, cujo produto é igual a 60, que nesse caso é o MMC desses valores. Essa é a forma mais usual para se encontrar o MMC diariamente. Vale ressaltar que o MMC de qualquer número e 1 será o próprio número. Diante disso, podemos voltar para o primeiro caso. Faremos, nesse caso, a soma dos seguintes elementos abaixo. Você tem aí 5 mais 2/3 mais 7. O que é que você vai fazer? Você coloca os denominadores 1, ou seja, nos valores que não apresentam o denominador representado. Nós já sabemos que o MMC de qualquer número e 1 é o próprio número, então você tem o MMC de 1, 3 e 1, no caso vai ser o próprio 3, então MMC de 1, 3 e 1 é o próprio 3. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar o resultado, que é o 3, vai dividir por cada denominador e multiplicar pelo respectivo numerador. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 5, aí você vai para a próxima fração.
3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7. E agora você desenvolve os produtos e faz as somas. Então, você tem aí 3 vezes 5, 15, mais 1 vezes 2, 2, mais 3 vezes 7, 21. Então, você terá 15 mais 2 mais 21 sobre 3. Desenvolvendo aí, você terá como resultado 38 sobre 3. Bem simples, bem tranquilo. Segundo caso, temos a soma de dois ou mais racionais de tal forma que os denominadores possuem o mesmo valor. Nesse caso, não é necessário fazer o MMC, já que os denominadores já são comuns a todos os racionais envolvidos nas operações. Então, você tem, nesse caso, conserva-se apenas o denominador e soma os respectivos numeradores. Veja a aplicação abaixo. Você tem aqui, no caso agora, a soma de racionais com o mesmo denominador. Observe que o denominador de todos esses números é 12. E o que você vai fazer? Você conserva o denominador e soma os numeradores. Então, você terá aí, denominador 12, soma apenas os numeradores. 5 mais 2 mais 4 mais 3, cujo resultado é 14 sobre 12. Ou seja, a operação de soma com racionais de mesmo denominador é bem simples. Note que as operações com esse tipo de racional é bastante simples, transformando-se numa operação de inteiros quaisquer, porque você apenas soma os numeradores e conserva o denominador. Terceiro caso. A última situação é a mais complexa e se assemelha à primeira situação, com a diferença de que os denominadores agora são diferentes e não apenas com o algarismo 1. Soma de dois ou mais racionais de denominadores diferentes. Primeiramente, aplica-se o MMC, ou seja, você sempre encontra primeiramente o MMC dos denominadores. Encontrado o MMC, você irá dividir o valor do MMC por cada denominador e multiplicar pelo respectivo numerador. E ao final, você desenvolve os produtos e faz as somas. Veja abaixo uma aplicação do método. Você tem aí a soma dos seguintes elementos. 3 quartos mais 5 oitavos mais 7 sextos mais 1 terço. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o MMC dos denominadores. 4, 8, 6 e 3. Você coloca aí aquele segundo processo que nós aplicamos. Passa a barra vertical e divide por fatores primos. No caso, 2, obtém o resultado, divide novamente. No caso, dá para dividir novamente por 2. Divide novamente. Agora dá para dividir novamente por 2. Agora você tem fatores 3 e 1. Então, o último termo que dá para dividir é por 3. Então, você chegou agora em todos os fatores com valor 1. Então, não dá mais para fatorar. Então, o que é o MMC? É o produto dos termos em vermelho, no caso, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Você tem aí que o MMC é, no caso, 24. O que é que você irá fazer agora? Você irá colocar o denominador, dividir o resultado, que é o mínimo múltiplo comum, por cada denominador e multiplicar pelo respectivo numerador. 24 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 3, mais 24 por 8 dá 3, 3 vezes 5, mais 24 dividido por 6 dá 4, 4 vezes 7, mais 24 dividido por 3 dá 8, 8 vezes 1. Agora você desenvolve os produtos e faz as somas. Então, você tem aí como resultado, desenvolvendo os produtos, 18 mais 15 mais 28 mais 8. Então, você tem como resultado 69 sobre 24. Bem simples e bem tranquilo. Subtração de números racionais. A subtração de números racionais segue as mesmas ideias e propriedades da soma. Vale ressaltar que a subtração tem uma incidência maior dos jogos de sinais, o que faz com que devamos redobrar nossa atenção. Veja abaixo algumas aplicações da subtração de números racionais com o exemplo do slide anterior, mudando apenas os sinais, ou seja, nós iremos utilizar os mesmos valores utilizando apenas o sinal de subtração. Então, você tem aí 3 quartos menos 5 oitavos menos 7 sextos menos 1 terço.
Você já sabe o valor do MMC desses termos, que é 24. Então, aplicando diretamente, você tem 24, divide o MMC pelo denominador, multiplica o resultado pelo numerador. Observe que nós teremos aí os mesmos valores, porque são os mesmos valores da questão anterior, mudando apenas o sinal, que é negativo. Então, você terá 18 menos 15 menos 28 menos 8. Então, nós temos 18 menos 15, 3, menos 28, menos 8. Continuando, você tem 3 menos 28 menos 8, menos por menos dá mais. 28 mais 8, 36. Então, você terá 3 menos 36. Então, o resultado é negativo, menos 33, porque 36 tem o maior valor absoluto e é negativo. Então, o resultado é menos 33 sobre 24. Vimos em nossa aula de hoje as operações de soma e subtração envolvendo os números racionais, em especiais os racionais que possuem denominadores diferentes. Aprendemos que, para efetuar as operações, seja de soma ou subtração entre dois racionais com denominadores diferentes, precisamos encontrar o MMC, que no caso é o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Encontrado o MMC, devemos pegar esse valor e dividir respectivamente por cada denominador das frações originais e multiplicar o resultado pelo seu respectivo numerador. Depois, desenvolver os produtos e as somas ou subtrações. Ao final, teremos a soma ou a subtração dos resultados dos produtos com o denominador comum e único a todas as frações ou aos racionais. Façamos agora a aplicação desses conhecimentos na resolução de uma situação problema. Você tem aí, exercício 1. Gustavo recebeu seu salário de R$ 3.600, fruto do seu trabalho. No mês vigente, Gustavo deve gastar 7/12 do seu salário no pagamento de algumas contas que fez. Qual das alternativas abaixo representa, tem um pequeno erro aí, o total do salário de Gustavo que sobrou após o pagamento das contas? Questão bem simples e bem tranquila. Vamos aqui para a solução dela. O que diz aqui, ó? Existem duas formas de solucionar o problema em questão. Veja abaixo. Qual é a primeira forma? Multiplique a fração em questão pelo respectivo salário, depois subtrai o valor encontrado do total do salário. Essa é a primeira forma de resolver. Qual é a segunda forma? Sabemos que o salário de R$ 3.600 corresponde a 100% de todo o salário que ele recebeu. Nesse caso, podemos também escrever como sendo 1, ou seja, o total. Nós sabemos que nós podemos representar 100% como sendo 1. Nesse caso, podemos fazer a diferença entre 1 e a fração pedida e multiplicar o resultado pelo salário total. Então, vamos ao seguinte: como estamos trabalhando com as operações de racionais, faremos da segunda forma, que contempla melhor o conteúdo visto na nossa aula de hoje. Logo, nós temos aí, ó, 1 menos 7/12 é igual, aplica aí as propriedades de operação com racionais, 1 sobre 1 menos 7 sobre 12, MMC de 12 e 1 é 12, perdão, tá aí 1, mas o resultado é 12. Então, você vai dividir 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 1, 12. Menos 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 7. Então, você terá 12 menos 7 sobre 12avos. Então, o resultado é 5 sobre 12. Ou seja, é o total, é a fração que representa o total do salário que restou. Então, multiplicando agora esse resultado pelo salário total para encontrar o valor que sobrou, nós temos o seguinte: 5 sobre 12 vezes 3.600, você tem aí 3.600 dividido por 12 dá 300, então R$ 1.500. Logo temos que o total do salário de Gustavo que sobrou foi R$ 1.500. Portanto, a nossa resposta correta é a letra D. Marcando a alternativa, a resposta correta, letra D. Em nossa próxima aula, iremos trabalhar a multiplicação e a divisão e a potenciação de números racionais, suas propriedades e características operatórias. Até a nossa próxima aula.
Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, não tenha ficado nenhuma dúvida. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano. E primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo para vocês, um feliz 2021, não é isso? Mas apesar de estarmos em um ano novo, o nosso ano letivo ainda não terminou, tá bom? Então nós estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá bom? Na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre reprodução humana, gravidez e parto. Então eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês, peguem a caneta, o lápis, um pincel, não sei, tá bom? Para anotar aqui os principais pontos dessa aula, beleza? Então, vamos lá para a aula. Pois bem, pessoal, e na aula de hoje, a revisão, como que vai ser essa revisão? Bom, a revisão vão ser, na realidade, 10 questões, tá certo? Que nós iremos trabalhar o conteúdo aí de reprodução humana, gravidez e parto, tá bom? Para ver se vocês aprenderam direitinho esse conteúdo, se vocês estão afiados aí com esse conteúdo, que é bastante importante aí, para que vocês saiam do 8º ano, tá? E passem para o próximo ano, que é o 9º ano, sabendo esse conteúdo direitinho, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. Pois bem, a primeira questão é sobre o sistema genital, não é isso? Porque quando a gente fala de reprodução humana, a gente está falando diretamente de sistema genital. Tanto o sistema genital feminino, quanto o sistema genital masculino, tá bom? E a primeira questão era a seguinte: identifique as estruturas enumeradas do sistema genital feminino, tá certo? Feminino e masculino. Bom, e aí tinha uns numerozinhos, né? Tem uns numerozinhos na questão e vocês têm aí que identificar cada parte, qual a nomenclatura de cada parte que esses números aí estão apontando, tá bom, pessoal? Então eu vou dar um tempinho para vocês tentarem responder essa questão, tá? Um minutinho apenas, tá certo? Para ver se vocês realmente aprenderam aí tudo sobre o sistema genital, tá bom? Então, nós voltamos daqui a alguns instantes com a resposta dessa pergunta, tá bom? Pois bem, pessoal, então voltamos. E vamos lá saber aí qual que é a resposta dessa questão e vamos ver se vocês acertaram. Estão sabendo tudo aí sobre a anatomia do sistema genital, tá bom? Bom, pessoal, o sistema genital, como eu falei para vocês, o sistema genital feminino é diferente do sistema genital masculino, obviamente, não é isso? E aí o sistema genital feminino tem essa anatomia aqui, tá? São essas estruturas aí que correspondem ao sistema genital feminino, tá bom?
Inicialmente, o sistema genital feminino, ele tem órgãos que são órgãos externos, como nós vimos na nossa aula lá de sistema genital, e órgãos internos, tá bom? O conjunto de órgãos externos do sistema genital feminino, que é composto aí pelos lábios maiores, lábios menores e o clitóris, esse conjunto de órgãos externos é denominado de pudendo feminino. Lembram disso? Que eu falei que os órgãos externos femininos, eles tinham uma única nomenclatura. Todos eles juntos correspondiam aí ao pudendo feminino. Tá certo, pessoal? E aí os órgãos internos femininos são todos esses aqui que esses números estão apontando. O número 1 corresponde aí à vagina ou canal vaginal, tá certo, pessoal? Então a setinha aí, ó, tá apontando para vagina, tá bom? Setinha aí do número 1. Número 2 está apontando para o útero, tá certo? Que é outro órgão externo do sistema genital feminino, tá? O útero, ele tem essa estrutura, parece uma pera de cabeça para baixo, né? E o útero é bastante importante aí durante a gestação de um feto, não é isso? Então, a nova vida, quando ela está sendo gerada, no caso da espécie humana, é gerado aqui dentro do útero, tá bom, pessoal? E aí o útero tem uma parede de revestimento, que é essa parte mais rosinha aqui, rosinha claro, sabe? Que essa setinha amarela está apontando. Então, essa parte é chamada de endométrio. Lembram do endométrio? E o endométrio é o responsável aí pela menstruação. Então, quando a menina está menstruando, significa que o endométrio daquela menina está se descamando, tá bom? Perfeito, gente. O número 3 corresponde aí a... número 3 corresponde aí às tubas uterinas, tá certo, pessoal? Então, existem duas tubas uterinas, tá? E essas tubas uterinas funcionam mais ou menos como um canal que ligam o útero ao ovário, tá certo? E aí é por isso que existem duas tubas uterinas, porque são dois ovários, um de cada lado, tá? Tem o ovário direito e o ovário esquerdo, beleza? E aí existe duas tubas uterinas, obviamente, beleza? E aí, nas tubas uterinas, além dela ligar o ovário ao útero, é geralmente o local onde vai acontecer aí a fecundação. Então, é o local onde o óvulo se encontra com o espermatozoide para gerar o zigoto, beleza? Estão lembrados disso? Pois é. E o número 4, que já até apareceu aí na tela para vocês, está apontando para o ovário. No caso, são dois ovários, tá certo? Então, um de cada lado também. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Beleza, pessoal? E aí, os ovários, eles são estruturas, são glândulas que vão produzir novas células e que também vão produzir aí os hormônios, né? Isso, os hormônios femininos, que no caso é a progesterona e o estrógeno, o estrogênio, como queiram chamar. Beleza, pessoal? Perfeito. Então, todos esses números aqui correspondem a todas essas estruturas, tá? Vagina, útero, tubas uterinas e ovário. Perfeito? Pois bem, já essa outra figura aqui está apontando para os órgãos que compõem o sistema genital masculino. E o sistema genital masculino, ele também é composto aí por órgãos externos e órgãos internos. Basicamente, os órgãos externos do sistema genital masculino são o pênis e o escroto, tá? O escroto é a bolsa que vai abrigar os testículos, beleza, pessoal? Perfeito. Então, vamos lá. O número 1 aí, a setinha número 1, tá apontando para os testículos, não é isso? No caso, os homens têm 2 testículos, beleza, pessoal? A setinha número 2 está apontando para o epidídimo. O epidídimo é uma estrutura que fica localizada, olha só, em cima, tá bom? Dos testículos, fica localizada em cima dos testículos. E é responsável aí por armazenar os espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos. Além do espermatozoide no testículo, também há a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, tá bom? E aí, depois que os espermatozoides são produzidos, eles são mandados para o epidídimo e ficam armazenados nessa estrutura até o momento da ejaculação, tá bom? Perfeito. Olha só, a setinha número 3 está parecendo uma bagunça, né?
essas setas, porque são várias estruturas, não é isso? Mas olha, se vocês prestarem bastante atenção, a setinha número 3 está apontando aqui, ó, para esse canalzinho aqui, esse tubinho. E esse tubinho que liga aqui o epidídimo aos outros órgãos aí do sistema genital masculino é chamado de ducto deferente, tá? Então, no momento da ejaculação, os espermatozoides eles vão sair do epidídimo e vão passar aqui para o ducto deferente. Perfeito, gente? Depois disso, os espermatozoides eles vão receber, tá bom? Um líquido de proteção, tanto da próstata como das glândulas seminais, que são essas glândulas aqui, olha só, onde a setinha tá mostrando aí, tá? Então, essas estruturas, elas são responsáveis por banhar os espermatozoides com o líquido e a partir desse momento que os espermatozoides recebem esse líquido, eles vão ser denominados aí, os espermatozoides, junto com esse líquido, de sêmen ou esperma, tá bom? Porque os espermatozoides sozinhos, eles são células. Perfeito? E aí quando eles recebem esse líquido, vai ser uma mistura de células e de um líquido bastante nutritivo, tá? Para os espermatozoides, no caso, tá? Porque eles são células que se movimentam, precisam de bastante energia, perfeito? E aí, quando eles recebem esse conjunto de líquidos, é denominado de esperma ou sêmen, perfeito? Pois bem, o número 6 tá apontando aí para a uretra. Perfeito, gente? A uretra era para ser o número 5, né? Mas tá o número 6. Enfim, a uretra é um canal que tá passando aí, olha só, por dentro do pênis, tá? Então, a uretra é esse canal que vai ligar aqui esses órgãos, tá? Até o interior do pênis. Então, a uretra é esse canalzinho que está passando aqui por dentro do pênis. E a uretra, esse órgão recebe tanto o sêmen, né, isso, o esperma, quanto a urina, né, isso, lembram disso? Então, por dentro da uretra passa tanto urina quanto esperma, diferentemente das mulheres, que ela tem uma abertura apenas para a uretra. Estão lembrados disso? Pois é. E o número 7 está apontando aí para o pênis, não é isso, pessoal? Que é um dos órgãos externos masculinos. Então, todos esses órgãos aí compõem o sistema genital masculino. Perfeito, gente? Então vamos passar para a próxima questão. E a próxima questão era uma questão aí objetiva, não é isso, de marcar. Então vamos lá. O sistema genital feminino desempenha as seguintes funções, exceto, olha só, prestem atenção pro exceto, significa que qual que é a função que o sistema genital feminino não desempenha, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês responderem essa questão, tá bom? Leiam com calma e respondam essa questão, tá certo? E aí nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, voltamos. Então vamos lá, saber se vocês acertaram essa questão. Essa outra questão também falava sobre o sistema genital, no caso o sistema genital feminino, não é isso? E quais são as funções que o sistema genital feminino desempenha? Bom,
Alternativa A, produz óvulos, também chamados de gametas femininos. Sim, né? A função aí, uma das funções do sistema genital feminino é produzir as células reprodutivas femininas, que no caso são os óvulos. Tá certíssima essa alternativa. Alternativa B, produz óvulos diariamente a fim de garantir a fecundação. Diariamente? Será que é diariamente? Não sei, né? Vamos guardar essa alternativa aí. Alternativa C, permite a implantação do embrião e condições para seu desenvolvimento. Sim, não é isso? Então, o sistema genital feminino da espécie humana tem a responsabilidade de abrigar o embrião para o embrião se desenvolver. Não é isso? Então, certíssima essa alternativa. A alternativa D, fornece um local apropriado para a fecundação. Sim, dentro do sistema genital feminino é que a fecundação vai ocorrer. Não é isso? O que é fecundação? Isso mesmo, junção do óvulo com o espermatozoide. Beleza? E a alternativa E, tem a função de expelir um novo ser quando é o momento. Também, não é isso? E o nome desse momento é denominado de parto. Perfeito? Então, quem está errado aí é a letra B de bola, tá? O sistema genital feminino, ele não produz óvulos diariamente. Não produz, tá? Completamente errado, tá? Os óvulos, eles são produzidos uma única vez no mês e é um óvulo por mês. Tá certo? Então, não é diariamente. Perfeito? Então, quem marcou aí a alternativa B, muito bem. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão fala aí do sistema genital masculino. Então, falava o seguinte na alternativa. No sistema genital masculino, a próstata e as glândulas seminais têm como função... E aí eu vou dar um tempinho, um minutinho de novo para vocês responderem essa questão. Tá bem facinha, né? Então vamos lá. Nos vemos daqui a alguns instantes, tá? Perfeito, pessoal, então voltamos. E qual que é a função aí da próstata e das glândulas seminais no sistema genital masculino, pessoal? Vamos lá. Produzir espermatozoides? Não, né? Os espermatozoides são os gametas masculinos e eles não são produzidos na próstata e nas glândulas seminais. Eles são produzidos nos testículos, tá bom? Produzir a urina? Também não, né? Isso, a urina nem é produzida aí pelo sistema genital, né? É produzido pelo sistema urinário. Produzir o sêmen? Sim, produzir o sêmen, tá? Porque os líquidos que são produzidos pela próstata e pelas glândulas seminais constituem o sêmen ou esperma, tá? Então, os espermatozoides, junto com os líquidos produzidos por esses órgãos, vão constituir aí o sêmen. As outras alternativas, produzir a uretra? Não, nada a ver, a uretra nem é produzida aí, a uretra é um órgão, não é isso? E produzir o líquido seminal? Também não, porque o líquido seminal é produzido apenas pelas glândulas seminais, tá? Então, resposta da questão aí número 3, alternativa C, tá bom? Então, vamos para a próxima. E a quarta questão falava o seguinte:
De acordo com o processo de reprodução humana, quais os nomes dos processos enumerados como 1 e 2 na figura abaixo? Bom, pessoal, olha só, número 1 tem uma ampliaçãozinha aqui do processo número 1 acontecendo e número 2 tem outra ampliaçãozinha aqui do processo número 2 acontecendo, não é isso? Bom, o processo número 1, olha só, observem bem essa figura aqui, tá? Esse quadradinho aqui. Um espermatozoide está entrando dentro do óvulo, concordam comigo? Então, se o espermatozoide está se fundindo com o óvulo, o nome desse processo é fecundação, tá? No número 1 aí está acontecendo a fecundação, tá? E número 2, olha só, a fecundação aconteceu, né? Isso, o zigoto se desenvolveu, foi se dividindo, e aí foi se dividindo em novas células e mais células, e aí chegou no útero. Quando chega no útero, ele se implantou no útero, se fixou no útero. Como que é o nome do processo em que o zigoto se fixa no útero, pessoal? Nidação, não é isso? Então, o processo de fixação do zigoto no útero é denominado de nidação. Perfeito? Então, o número 2 está mostrando aí o processo de nidação. Perfeito? Então, vamos para a próxima questão. E a quinta questão falava o seguinte: pode-se constatar que um atraso na menstruação é um indicador de que a mulher está grávida? Justifique sua resposta. E aí eu vou dar um minutinho para vocês tentarem responder essa questão, tá bom? Bem rapidinho. Nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. E a resposta dessa questão é sim, não é isso, pessoal? Porque a menstruação, concordam comigo que a menstruação ela ocorre quando não há fixação do zigoto no útero? Olha só, quando todo mês, não é isso? Todo mês a mulher passa pelo processo de ovulação e os hormônios que são produzidos no sistema genital feminino preparam todo o sistema genital feminino todo mês para receber um novo ser, tá? Só que se esse novo ser não é implantado lá no sistema genital feminino, ocorre a menstruação, tá bom? Então a parede uterina, aqui ó, o endométrio, tá? Que é a parede uterina, ele acaba se descamando porque não houve a fixação do zigoto lá no útero. Então não tem porquê o endométrio ficar com aquelas paredes espessas lá. Então é por isso que ele se desprende para no próximo mês produzir novamente outra parede espessa lá de endométrio. Mas se a mulher não menstrua, tá? É um indicador de que ela está grávida, porque é um indicador de que houve a fixação do zigoto lá no útero dela. Perfeito, gente? Então a resposta era sim e essa é a justificativa, tá bom? Então vamos para a próxima questão. E a sexta questão fala o seguinte: durante a gravidez, até o final do primeiro trimestre de gestação, a placenta é formada. Esse órgão é imprescindível para o desenvolvimento do feto porque, alternativa A, é responsável por formar os órgãos do feto. Nada a ver, né? Os órgãos do feto são formados a partir das sucessivas divisões celulares que o feto vai passar, né? Então, seu desenvolvimento é proveniente aí das divisões celulares. Então, nada a ver, a placenta não forma órgão. Letra B, auxilia a mãe a produzir leite materno durante a amamentação. Nada a ver também, o leite materno é produzido lá nas glândulas mamárias, não tem nada a ver com placenta. Alternativa C, é importante para as mulheres terem partos normais. Também não tem nada a ver, tá? A placenta não está relacionada com o parto. Letra D, órgão responsável pela troca de substância entre a mãe e o bebê. Sim, não é isso? A alternativa aí, D de dado, é a nossa resposta. Vamos ver a letra E.
responsável por formar o útero materno. Também não, o útero já é um órgão estabelecido do sistema genital feminino, não tem nada a ver com placenta, tá bom? A placenta tem a responsabilidade aí de trocar substâncias entre a mãe e o bebê, e ela é imprescindível para o feto, ela é super importante exatamente por essa troca aí, tanto de nutrientes, tá? Eliminação de excretas, enfim, placenta é muito importante para o desenvolvimento do feto, perfeito? Vamos para a próxima questão. A próxima questão falava aí, olha só, de placenta. Então, com relação à placenta, responda. Como ela é formada? Então, pessoal, a placenta ela é formada pela união do córion, tá? Que é um tecido de revestimento do embrião. Então, quando o embrião, o zigoto, no caso, vai se formar, ele passa por sucessivas divisões celulares, né? Uma célula dá origem a 2, que dá origem a 4, que dá origem a 8, que dá origem a 16 e assim sucessivamente, até milhões de células, tá? Que constituem um ser humano, perfeito? E aí, formam um tecido nesse embrião chamado de córion. Tá? Então, o córion do embrião se une ao endométrio, que está localizado lá na parede uterina da mãe, tá? Que é um tecido de revestimento do útero. Então, a placenta, olha só, essa parte que eu vou marcar aqui para vocês, olha só. Essa parte que eu estou marcando, tá? É a placenta. E é nesse local que vai acontecer as trocas entre a mãe e o feto, tá bom? E a alternativa B era qual a função durante a gravidez? Qual que é a função da placenta durante a gravidez? Até já falei na questão anterior, não é isso, pessoal? Ela é responsável aí pelas trocas de substâncias, tá? Entre a mãe e o bebê. A mãe vai fornecer os nutrientes, então toda a alimentação da mãe vai passar para o feto. Então todos aqueles nutrientes obtidos na alimentação da mãe vão passar para o feto. E além disso, a mãe também vai mandar gás oxigênio pela placenta para o bebê, tá? E aí o bebê elimina aí os resíduos do metabolismo, porque ele já vai se formando e tem metabolismo lá nas suas células, tá? Excretas, que vão passar para a mãe. Além disso, o gás carbônico proveniente aí do processo de respiração do bebê vai passar para a placenta, que depois vai ser eliminado no sangue da mãe e aí vai ser eliminado para o exterior do corpo aí pelo sistema urinário. Tá bom, pessoal? Então, essa era a resposta aí das alternativas da 7ª questão. Vamos passar para a próxima questão. E a 8ª questão falava o seguinte: a parte do sistema genital que geralmente ocorre a fecundação é... Então, eu vou dar um tempinho, um minutinho, para vocês responderem essa questão, tá bom, pessoal? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. Então vamos lá. A parte do sistema genital em que a fecundação vai acontecer, olha só, a fecundação é quando o espermatozoide se une com o óvulo. E a fecundação, ela geralmente ocorre nas tubas uterinas, tá bom, pessoal? Então, olha só, já até respondemos essa questão, né? Isso, falamos aí de fecundação. Então, quando o óvulo se une ao espermatozoide, tá? O processo é denominado de fecundação e geralmente esse processo ocorre nas tubas uterinas, tá bom? 9ª questão. O parto em que é preciso fazer uma cirurgia para retirar o bebê é chamado de normal? Não, né, pessoal? No parto normal não é preciso fazer uma cirurgia para retirar o bebê. Prematuro? Também não, né? Parto prematuro é quando ocorre aí antes aí de completar o 3º trimestre de gestação. Cesáreo? Sim, parto cesáreo ou por cirurgia. É quando é preciso fazer uma cirurgia para retirar o bebê, tá? Próxima questão, 10ª questão, fala o seguinte:
existem casos de parto em que o nascimento ocorre antes das 36 semanas. Esses partos são chamados de normal? Não, né? Já falamos o que é um parto normal. Natural? Também não, mesma coisa de parto normal. Humanizado? Não, não tem nada a ver. Prematuro? Sim, tá? Um parto que ocorre antes das 36 semanas, de completar as 36 semanas, completar o terceiro trimestre direitinho, é chamado de parto prematuro, tá? Esses partos, eles acontecem a terceira semana de gestação, é uma semana que é muito importante, tá? O terceiro trimestre, desculpa, de gestação é muito importante porque há o desenvolvimento completo do sistema nervoso e do sistema também respiratório, tá? Mas os bebês que nascem antes desse tempo, eles conseguem sobreviver, tá? Eles ficam na UTI neonatal e aí passam por diversos procedimentos, mas na maioria dos casos eles conseguem sobreviver. E o nome desses partos em que o bebê nasce antes é chamado de parto prematuro, tá bom? Perfeito, pessoal. Então essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos uma revisão aí sobre reprodução humana, gravidez e parto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham revisado tudo direitinho, acertado todas as questões, tá bom? Então foi isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um beijo e até a próxima aula.